Uma coisa, você crê que Deus pode te curar, te sarar e te libertar e operar um milagre? Você não pode dobrar a perna? Não vai. Senta aqui um pouquinho, senta ali. Estenda as mãos para cá, gente. Não? Toca, Jesus. Toca, diga assim comigo: eu recebo a minha cura, em nome de Jesus. Toca.
coração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Que Deus existe e merece o nosso culto. Estamos aqui para fazer edificação verdadeiras e estamos aqui para desenvolver uma vida de missão relevante. Estamos aqui não só para o nosso culto, mas para entregar a nossa vida para fazer edificação verdadeiras e estamos aqui para desenvolver uma vida de missão relevante. Estamos aqui não só para o nosso culto, mas para entregar a nossa vida para fazer edificação da nossa cidade. Estamos aqui para desenvolver uma vida Boa noite, amados. Vamos nos colocar de pé. Cumprimente quem está do teu lado, dê um abraço, boa noite, diga que bom que você veio, estamos em família, aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Levante suas mãos, mais forte, quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém, aleluia, levante as suas mãos, vamos adorar ao Rei, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, clamando para que o Teu Espírito Santo se faça presente neste culto, Pai. Estamos aqui como família, unidos em Cristo Jesus, para Te render graças, Senhor. Cuida do nosso coração, da nossa mente, da nossa família, da nossa semana que está se iniciando debaixo da Tua presença, e que em nome de Jesus a Tua glória venha ser manifesta neste culto, nesta noite. Que o Senhor venha estar, Senhor Deus, tratando os corações, falando conosco através das palavras, da palavra que vai ser ministrada, dos louvores, e que a Tua glória venha superabundar sobre nós, Senhor. Nós Te rendemos graças, Te glorificamos e Te exaltamos, e a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia. Aplauda mais forte a Ele. Aleluia. O dono da mesa se faz presente neste lugar. Vamos declarar palavras de louvor a Ele nesta noite. Aleluia. Jesus é o Senhor. Eu digo amém para cada promessa. Declare, Jesus. E nós dizemos, para cada promessa de Deus para mim, quem pode impedir o que Deus vai fazer? Se agora eu creio e não vou mais temer, aquele que chama é fiel para cumprir o que Ele começa, vai até o fim. Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Me deu um Espírito que me selou como garantia do que está por vir. Poder do alto me capacitou com permanecer firme até o fim. Jesus é assim, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim.
digo amém. Peço que Ele pagou, não que me justificou, me perdoou, me digo amém. Posso ouvir uma vez, amém, dizemos sim, amém, Senhor, para todas as promessas que o Senhor fez para nós. E uma dessas promessas é que o Espírito Santo se faria presente conosco todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas. Ao acordar, ao entardecer, ao anoitecer, Ele estará conosco. Por isso eu quero te convidar nesta noite a você fechar os teus olhos. Senhor Espírito Santo, eis-me aqui. Pois Ele já se faz presente, Ele habita em mim e em você. Então nesta noite vamos colocar lenha nessa fogueira. Vamos fazer com que esse fogo aumente mais e mais, aumente mais e mais, aumente mais e mais, até que possa incendiar a todos à nossa volta. Aleluia, aleluia. Eu sou o sacrifício, tu tens um fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui pertença a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apagar e o amor não falhar, onde a paz reinar. É o melhor lugar, onde o fogo não apagar e o amor não falha não, onde a paz reinar. É o melhor lugar.
eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, morre em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, morre em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apagar e o amor não falhar, onde a paz reinar, é o melhor lugar. Onde o fogo não apagar e o amor não falhar, onde a paz reinar, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, morre em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, morre em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apagar e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apagar e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Deus é o melhor lugar, aplauda! Aplauda bem forte, aplauda, aplauda! Oh, Senhor, é para ti! Oh, Senhor, é tão somente para ti! É somente para ti, receba, Senhor! Receba, Senhor! Oh, aquele que andou sobre as multidões, entre as multidões, aquele que andou sobre as águas, aquele que curou o enfermo, aquele que ressuscitou os mortos. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E você serve a este Deus? A este Deus vivo, a este Deus poderoso, que onde há escuridão, Ele faz brilhar a luz. Aonde há trevas, Ele faz brilhar a luz. Porque onde há luz, não pode haver trevas. E é por isso que nós temos que ter a presença dEle. Nós temos que ter o Espírito Santo marcado em nossas vidas. Então eu quero que nessa noite você levante a sua voz, você erga as tuas mãos e que você louve a Ele o mais alto, o mais poderoso que você puder nesta noite, porque não é para pessoas, é para Ele, é para o Deus Todo-Poderoso que se faz presente nesta noite. Aleluia! Abriu mão da sua glória, caminhou
caminhou em meio à multidão. Como é seu nome? Você pode declarar? Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Fez as trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é poderoso Deus. Abre mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Fez as trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Olha o que ele faz. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro,
pedir para te louvar. Quero te convidar agora a fechar os teus olhos e a entregar a Ele todo louvor, toda adoração, as suas palavras, as suas melhores palavras nessa noite. Diga, Senhor, Tu és o meu Pai, Tu és o meu pastor, Tu és o meu Senhor. Oh, não há outro como Tu, não há outro como Tu. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e o céu. Soberano e fiel, não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim.
És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Aleluia. Te damos boas-vindas, ó Espírito Santo de Deus. Que a tua presença possa tomar todo este ambiente. Que possamos ser encontrados pelo céu nesta noite. E que possamos te entregar, ó Deus, o nosso louvor e adoração. A ti todo louvor, toda honra e glória. Seja coroado, seja entronizado em nosso meio. Aleluia. Santo, santo, santo tu és. Aleluia. Aleluia. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a igreja. Coroamos.
nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. A última vez. Consagramos todo nosso ser a ti. Boa noite, povo santo de Deus. Olha para quem está do seu lado, perceba que tem gente mais bonita do que você aqui. Dá uma olhada para esta pessoa, diga boa noite, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Que Deus possa falar muito ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Nosso culto está sendo transmitido pelo YouTube. E você que está conosco pelo nosso canal, eu gostaria que você compartilhasse o culto desta noite. Muito bem, deixa eu me encontrar com o pessoal da mídia aqui. Muito bem. Boa noite também a todos aqueles que estão em casa, você que está em trânsito, você que está viajando, passeando, tirando férias, trabalhando, que Deus possa alcançá-lo onde quer que você esteja, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. E gostaria de falar a respeito do acampa dos nossos adolescentes, que aconteceu neste carnaval, amém? Foi um tempo de festa, um tempo de muita música, um tempo de muita alegria, onde eles pularam para Deus, amém? Glória a Deus por isso. Vamos ver o vídeo, por favor? Onde eles pularam para Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o vídeo? Eles pularam para Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o vídeo? Os
da criançada, muita palavra, muita ministração, choraram demais, mas por outro lado eles tinham também o momento deles, de se descontrair, de pular, de dançar para Deus. Amém? Fizeram até música aí, né? Esse povo só sabe rap. Tem que ser de Jesus, né? É um rap santo, né? Tá certo, tá bom. Muito bem, eu falei sobre o nosso canal no YouTube. Você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, gostaria de apresentar a você. Você pode se inscrever no nosso canal e você pode também deixar o seu comentário e, por favor, compartilhar, tá bem? E você pode também deixar... Temos mais de 350 vídeos em nosso canal no YouTube. Por favor, Entre eles, tá bem? Pastor Giovanni Rodrigues, que ministrou um seminário sobre o Espírito Temos de mais de Jezabel. 350 vídeos em nosso canal no Pastor YouTube. Arão Xavier, ministrou um Pastor poderoso Giovanni seminário Rodrigues, financeiro, que ministrou pode um mudar seminário sua sobre o realidade. Espírito de Temos Jezabel. mais de 350 Pastor vídeos em nosso canal no YouTube. Os vídeos mais Xavier, assistidos do nosso ministrou canal. um poderoso Ministrou seminário vários financeiro, temas que vão ministrou pode impactar mudar sua realidade. Temos mais de Jezabel 350 fecha Pastor Alberto em nosso canal no YouTube. Os vídeos mais assistidos do nosso canal. Ministrou vários temas que vão impactar sua realidade. Jezabel fecha Pastor Alberto em nossa sequência. Os vídeos mais assistidos do nosso canal. Ministrou vários temas que vão impactar sua realidade. Jezabel fecha Pastor Alberto em nossa sequência. Os vídeos mais assistidos do nosso canal. Ministrou vários temas que vão impactar sua realidade. Jezabel fecha Pastor Alberto em nossa sequência. Os vídeos mais assistidos do nosso canal. Ministrou vários temas que vão impactar sua realidade. Jezabel fecha Pastor Alberto em nossa sequência. Os vídeos mais assistidos do nosso canal. Precisamos aumentar este número. Envie o link para seus amigos no WhatsApp. Hoje, para que ele seja convertido da igreja cristã, precisamos aumentar este número. Envie o resto para seus amigos no WhatsApp. Hoje, para que ele seja convertido da igreja cristã, precisamos aumentar este número. Envie o resto para seus amigos no WhatsApp. Hoje, para que ele seja convertido da igreja cristã, precisamos aumentar este número. Uma peça que eu só hoje para que ele seja convertido da igreja cristã, mais de 20 uma peça que eu só hoje hoje para que ele seja convertido da igreja mais de 20 uma peça que eu uma peça que eu só hoje para que ele seja convertido da igreja mais de 20 uma peça que eu uma peça que eu só hoje hoje para que ele seja convertido da igreja mais de 20 uma peça que eu uma peça que eu só hoje hoje para que ele seja convertido da igreja mais de 20 uma peça que eu uma peça que eu só hoje hoje para que ele seja convertido da igreja mais de 20 uma peça que eu uma peça que eu só hoje hoje para que ele seja convertido da igreja fazer uma nova verdade mais de 20 uma peça que eu uma peça que eu só hoje hoje para que ele seja convertido da igreja fazer uma nova verdade mais de 20 uma peça que eu uma peça que eu só hoje hoje para que ele seja convertido da igreja fazer uma nova verdade mais de 20 uma peça que eu uma peça que eu só hoje hoje fazer uma nova verdade mais de 20 uma Baixa um pouquinho. Toda a superação foi resultado de muita busca e entrega, movidos por um santo propósito. Levamos a palavra de... Chegamos ao final de mais um ano de muito trabalho dedicado ao Senhor. Juntos cumprimos o nosso chamado profético para alcançar nossa cidade através do Evangelho. Toda a superação foi resultado de muita busca e entrega,
movidos por um santo propósito. Levamos a palavra de Deus para muitos lugares e para muitas pessoas. Vimos o poder de Deus se manifestar e operar grandes milagres. Pessoas foram salvas, libertas, curadas, restauradas e alcançadas pelo amor do Pai. Tomamos posse de mais uma parte do território que o Senhor nos deu como herança e declaramos aqui o seu senhorio. Nossa gratidão ao Senhor por cada pessoa tocada pelo seu Espírito, chamada para fazer parte da família Fé Cristã. Pessoas comprometidas com o reino e cuidadoras desta obra através de sua contribuição. Foi um tempo de grandes desafios e muitos testemunhos. Estamos avançando, crendo de forma sobrenatural no cumprimento da vontade de Deus para os nossos dias, confiantes em suas promessas e gratos a Deus por confiar a nós esta missão. Nos preparamos para viver o melhor de Deus. Em 2024, o ano da colheita. E é uma seguradora, uma empresa americana. E ele está hoje nos visitando. Muito obrigado pelo carinho, não é? É lá de Hortolândia, região de Campinas. Muito obrigado pelo carinho, tá bem? Deus abençoe muito você. Mais alguém? Primeira vez? Segunda vez? Terceira vez? Aí já é freguês. Deus abençoe. Muito bem, vamos aprender juntos a palavra de Deus nesta noite. Você precisa criar uma expectativa santa para receber de Deus aquilo que o céu quer te entregar. Sem esta expectativa santa, você muitas vezes não descobre o propósito de Deus para a sua vida. Então nós não podemos estar aqui de qualquer jeito. Nós precisamos estar aqui com a nossa mente desarmada e o nosso coração aberto para receber tudo aquilo que Deus preparou para nós nesta noite. Diga comigo: eu quero, Senhor, receber de Ti algo para a minha vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de ministrar nesta noite sobre igrejas sem brilho por causa de crentes apagados. Igreja sem brilho por causa de crentes apagados. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta: você está apagado ou você está incandescente? A Bíblia diz que nós devemos ser como luzeiros para este mundo. Nós devemos estar acesos, nós devemos queimar, arder, latejar, porque é através da igreja de Cristo que o mundo será alcançado pela sua bondade, misericórdia, amor, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Êxodo 34, versículo 29. Eu vou usar a Almeida revisada e atualizada. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Gostaria que você abrisse também em Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28. Diz assim: acharam? Quem não achou, diga aí de mim. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura,
Amém? Até aí. Vamos ler o 29 também? E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou. A gente leu 28 e 29? Ou só o 29? Então tá, vamos ler o 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Até aí. Diga, orar, me relacionar com Deus, ter intimidade com o céu, faz o meu rosto brilhar. Muito bem. Nós lemos 2 textos que são importantes para que possamos entregar algo da parte de Deus para você nesta noite. Por quê? Porque em nossa geração, os crentes estão apagados. Os crentes não estão mais queimando, não estão mais ardendo, não estão mais latejando. Os crentes estão vivendo um relacionamento apático com Deus. E por conta disso, a igreja fica sem vida. Por conta disso, não vemos o mover de Deus no meio do seu povo. Esta palavra é para que possamos resgatar o primeiro amor, e para que possamos servir a Deus de uma forma mais dedicada. Você pode ser melhor do que você tem sido. Muitas vezes, por uma série de coisas que acontecem na nossa vida, nós acabamos negligenciando a nossa vida espiritual. E nós não podemos descuidar do nosso relacionamento, da nossa vida, da nossa intimidade, do nosso devocional e da nossa solitude com Deus. Moisés buscou a Deus e ele teve o seu rosto resplandecendo. Jesus buscou a Deus e também resplandeceu. Isso nos mostra que se nós buscarmos a Deus de uma forma mais intensa, profunda, particular, estreita, intensa, nós vamos brilhar também. E brilhar significa que você vai ser diferente dos demais com quem você convive. Pessoas que só vivem reclamando, murmurando, choramingando, se lastimando da sorte. Pessoas que não têm alegria de viver. Pessoas que vivem sem expectativas. Pessoas que estão desmotivadas, desencorajadas, sem vida. Pessoas que estão entregando ponto. Pessoas que não brilham mais. E estamos aqui para aprender a brilhar novamente. Eu sei que um dia você brilhou. Eu sei que um dia você foi diferente. Eu sei que um dia você foi notado, não por conta dos seus defeitos, mas por conta de algo que Deus havia começado em você. E a palavra diz que a boa obra que Deus começou na nossa vida, Ele é fiel para completar. Eu quero te falar que o propósito de Deus não é que você seja uma pessoa apática, indiferente, fria, insensível. Você pode despertar nesta noite para viver para Deus, para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você e para abençoar esta geração que caminha sem luz, que caminha em trevas e que tropeça na sua ignorância. Esta geração não está preocupada em buscar a Deus aquilo que é do céu, vivem mais aquilo que é da terra. Não era usual da parte de Deus tornar uma pessoa fosforescente que irradiava um brilho forte ou iluminada. Isso de fato aconteceu. Moisés precisou cobrir o seu rosto.
E Jesus também iluminava. Foi um sinal de Deus, um pouco de Deus para a terra, uma mostra da manifestação da presença de Deus, porque a presença de Deus te faz brilhar. Uma marca: Deus esteve comigo, eu estive com Deus. Foi um encontro especial, foi uma experiência diferente. Para você que não tem a prática da oração, de se trancar com Deus, de buscá-lo, não porque você quer alguma coisa da parte dele, mas por um relacionamento que você precisa trabalhar, porque sem comunhão você não vai se relacionar com Deus da forma que o céu preparou para você se relacionar. Então, na medida que você ora mais, na medida que você jejua mais, na medida que você busca Deus na sua palavra, na medida que você não perde os cultos, na medida que você participa da sua célula, na medida que você se entrega, você vai receber de algo que muitas vezes você próprio pode não perceber, mas as pessoas que estão à sua volta, elas vão perceber. Elas não vão entender, mas elas vão te falar: você sorri quando era para estar chorando, você continua quando era para você desistir, você alimenta uma fé viva em Deus, diferente da religião. Você é uma pessoa que tem uma palavra de vida para entregar, diferente daqueles que se calam, ou até mesmo daqueles que desistem de lutar. Este é o nosso brilho. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é diferente dos demais. Você tem que ser assim na tua casa, você tem que brilhar na tua casa. A tua esposa tem que ver que você brilha, o teu marido tem que ver que você brilha. Os teus filhos têm que ver que vocês, pais, brilham. Os parentes têm que ver você brilhando. Os vizinhos têm que ver você brilhando. Os colegas de estudo têm que ver você brilhando. Os companheiros de trabalho têm que ver você brilhando. Os seus colegas da academia têm que ver você brilhando. Os irmãos da tua igreja devem ver você brilhando. E como é triste nós vermos irmãos que estão com o farol baixo, desanimados, desmotivados, desencorajados, entregando os pontos, chutando o balde, jogando a toalha, depondo as armas. Nós precisamos, em nome de Jesus, compreender que o céu tem para nós o vigor, a força, a vitalidade e energia que precisamos para romper, furar a bolha e vencer. Tira os olhos dos teus problemas, das tuas dificuldades, das tuas lutas, e coloca os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Crentes que brilham, iluminam o mundo. O crente deve ser luz e brilhar no escuro, neste mundo que anda em trevas, sem revelação da palavra de Deus. Muitas vezes o nosso testemunho vai falar muito alto, mais alto do que as nossas palavras, que muitas vezes gritam e tentam convencer. As pessoas não são movidas por palavras, mas elas são movidas pelo exemplo. Palavras convencem, exemplos arrastam. Algumas igrejas crescem e se tornam conhecidas, pastores, evangelistas, missionários, cantores, bandas. Hoje em dia muitos querem fabricar o seu próprio brilho, como Lúcifer fez e foi expulso da presença de Deus. O brilho que o Senhor produz pode ser facilmente ofuscado. Ou melhor, o brilho que o homem produz pode ser facilmente ofuscado. É passageiro, efêmero e desprezível. Então, nós vemos que hoje a pessoa está lá em cima, daqui a pouco ela desaparece. Nós não ouvimos mais notícias dela,
por conta de um brilho que ela própria fabricou. Então nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que é humano. Nós devemos entender e nos apoiar naquilo que é divino, porque o Senhor nos desperta para estar junto dEle, andar com Ele, viver para Ele, e quando isso acontece, nós vamos viver outra realidade. Crentes que brilham, iluminam suas igrejas. Diga aí para quem está do seu lado: eu ilumino a minha igreja. Agora diz para ele: aleluia. Crentes que brilham, iluminam suas igrejas. Jesus é apresentado para o mundo através de crentes que brilham e não por crentes apagados. Jesus diz que Ele é a luz do mundo. A palavra fala que Ele é a luz do mundo. Logo, nós também, como discípulos, somos luz do mundo. Devemos iluminar o mundo. E como é triste quando você não sabe disso, porque você vai viver sem alegria, sem paz, sem fé, sem esperança, sem perspectiva de vida, de futuro, do amanhã, do depois, do daqui a pouco. Moisés brilhou e foi um dos maiores profetas de Deus. Jesus brilhou como filho de Deus. E só para registrar, está em Mateus capítulo 4, versículo 16, Lucas 2, 31 e 32 e Atos 13, 47. Jesus brilhou e Ele quer que eu e você brilhe também. Coloca para nós Mateus capítulo 4, versículo 16, por favor. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Lucas 2, 31 e 32. Só para reforçar a nossa lição: a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Atos 13, 47. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Obrigado. Qual o propósito de sermos luz? Levarmos revelação para aqueles que andam em trevas, para eles que caminham na ignorância da vontade de Deus. O meu povo é destruído, o meu povo perece, o meu povo sofre pela falta de conhecimento. E quando nós pregamos Jesus e não religião, a pessoa ela vai conhecer a graça e o favor de Deus. Ela vai desfrutar da salvação, não mais de condenação eterna, mas de vida com Deus para sempre. Você deve brilhar no seu tempo, onde você está. Como é bom quando nós olhamos para a literatura, para a história, e vemos que homens de Deus brilharam e arderam e se queimaram, se consumiram lá atrás. E é por isso que nós estamos aqui como igreja de Cristo, buscando pregar e resguardar a fé legítima e a sã doutrina. Dizer que ama a Deus não faz você brilhar. É preciso mais do que palavras. Diga comigo: dizer que você ama a Deus não te faz brilhar. É preciso mais do que palavras. Frequentar uma igreja não te faz brilhar. Diga comigo: é preciso compromisso. Dizimar quando sobra e ofertar quando dá, não te faz brilhar.
é preciso ser fiel, é preciso ter fidelidade. Deus precisa de crentes que brilham. Mateus capítulo 5, versículo 15. Vai para o 14, por favor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a luz edificada sobre um monte, ou posta em um lugar alto. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire ou da mesa para se escondê-la, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Vaso em que se colocava o azeite alimentava a luz. Nós precisamos compreender isso, porque se nós temos a unção de Deus, o azeite, a unção necessária para queimar, o pavio não vai se apagar. O que falta muitas vezes para nós é do azeite, é do óleo, é da unção. E é por isso que muitos estão apagados, porque nós não adquirimos este óleo, este azeite, comprando em um lugar. Nós precisamos cultivar uma relação com Deus, como eu falei há pouco. Deus precisa de crentes que brilham. O novo convertido brilha. O novo convertido é diferente do crente mais velho. Tudo o que ele vê é bonito, por conta da sua pureza, ingenuidade e inocência. Tudo é gostoso, tudo é bom, tudo é legal. Mas quando a gente fica mais velho na fé, a gente se torna crítico, analítico, investigativo. De repente, nada está bom mais. E a gente pensa que o problema está nas coisas, quando na verdade está aqui dentro de nós. Porque perdemos a beleza de Cristo. Quando nós vivemos na beleza de Cristo, o reino vai nos empolgar. Não importa onde nós vamos estar, podemos viver dificuldades, lutas, problemas, adversidades, situações, circunstâncias, mas nós vamos estar firmados em Deus, caminhando na revelação da sua palavra, andando na luz. Luz para os meus pés é a tua palavra. O novo convertido brilha. E é interessante que nós precisamos voltar ao primeiro amor para brilhar de novo. O novo convertido, ele quer servir. O novo convertido, ele quer participar. O novo convertido, ele quer fazer. Muitas vezes, aquele que é mais velho na fé, é uma luta para ele vir à igreja. Precisa laçar, amarrar no engate do carro e arrastá-lo, amarrar no bagageiro, jogar no porta-mala, colocá-lo no porta-luva. Todo dia é uma desculpa, todo dia é alguma coisa. Por quê? Porque tudo que o inimigo quer fazer é atacar o teu amor, o teu relacionamento com Deus. Quando o teu relacionamento com Deus está abalado, você não brilha. Então você não pode permitir que nada abale o teu relacionamento com Deus, porque senão o teu amor pela tua igreja vai morrer, o amor pelos teus irmãos vai acabar. Então nós precisamos, em nome de Jesus, voltar a brilhar. Precisamos cultivar nossa relação com Deus e nos enchermos com este azeite, com este óleo, com esta unção. Precisamos sempre estar renovados na presença do nosso Deus. Nada pode nos abalar, nada pode nos tirar do ponto de equilíbrio.
A palavra fala de domínio próprio, de controle. O novo convertido brilha. Ele é marcado pela pureza, inocência, simplicidade. Está aberto para aprender. Tem humildade para ser corrigido. Seu maior desejo é obedecer a Deus. Quando o inimigo quis matar Jesus, quando ele quis apagar a luz do mundo, antes de apagar a luz do mundo, o diabo tenta diminuir sua força, sua intensidade com provocações, tribulações, privações. Diga: nada vai diminuir a intensidade do meu brilho, nada vai diminuir a intensidade da minha luz. O diabo quer apagar a luz de Deus em você. Vamos fazer agora uma diagnose, um diagnóstico. Crentes perdem o brilho porque não buscam mais a Deus como no começo da caminhada cristã. Você não precisa dizer, mas quando nós caminhamos juntos, pelos frutos, nós sabemos que a pessoa anda carnal, mundana, pecaminosa. É diferente, por exemplo, daqueles que caminham com o Senhor. O discurso é outro. Quando Jesus foi preso, Pedro estava no pátio, assistindo de longe o que estava acontecendo com Jesus. E quando ele abre a boca, as pessoas gritam: ele é um dos discípulos, ele é um dos que andam com Jesus. Foi aí que ele praguejou e negou Jesus. Mas ele foi conhecido quando abriu a sua boca. Quando você abrir sua boca, você tem que ser diferente daqueles que são do mundo. Não permita que o inimigo apague a tua luz. Crentes perdem o brilho porque não buscam mais a Deus como no começo da caminhada cristã. Imagina só, um culto por mês é muito pouco. 2, 3. Nós temos 2 cultos por semana. Muitas vezes você participa de um ou de nenhum. Nós temos as células. Às vezes você ainda não está ligado a nenhuma célula e precisa conhecer. Você precisa querer liderar uma célula, oferecer o barquinho, a sua casa para Jesus. Você precisa servir os teus irmãos, porque quando você serve os teus irmãos, você serve a Jesus. Quando você deixa de subir o monte de Deus para orar, o crente se apaga. Amados, eu sou pastor, mas se eu negligenciar minha vida de oração, eu começo a apagar e eu sinto que estou apagando. Sabe quando você fica estressado, exaurido, fadigado, estressado? É sinal que a luz está apagando. Quando você fica nervoso, irritado por qualquer coisa, quando você começa a xingar, praguejar, amaldiçoar, é sinal que a luz está se apagando. Quando você deixa de subir ao monte de Deus para orar, você apaga. Quem deixa de orar perde o prazer pelas coisas de Deus e se torna natural. E acaba se perdendo. Deixa de obedecer e se levanta contra todo o conselho de Deus. Começa a dar problema porque se torna um problema. De bênção passa a ser um peso morto na embarcação, como Jonas. Com este espírito de erro, nunca vai descobrir qual a vontade de Deus para a sua vida. Sai da igreja porque falta misericórdia. Deixa de andar em amor e perdoar sempre. Crentes sem brilho não buscam a Deus, não entram na sua presença,
não sentem mais a sua presença. A consagração separa o crente do mundo. Diga isso comigo: a consagração me separa do mundo. A influência mistura o crente com o mundo, e você precisa entender que você não é influenciado, você deve ser influência, você deve ser luz, para não voltar a ser trevas novamente. O que são trevas? O que é a escuridão? A ausência da luz. Perdem a beleza de Cristo, não são mais testemunho de vida. Sem testemunho, os frutos não prevalecem, a bênção não continua. Muitos viram as costas para Deus, durante um determinado tempo a coisa caminha, mas daqui a pouco ela volta a ser do mesmo jeito, se não pior. Existe uma cobrança, existe uma consequência, existe um preço a se pagar. Quero falar um pouco desta consequência. Sem a beleza de Cristo, não tocamos corações. Sem a presença de Cristo, não tocamos vidas. Nós precisamos estar cheios. Não pode ser muito barulho e pouca chuva. Não pode ser como bater em lata vazia. Nós precisamos da unção, porque sem unção, o propósito de Deus não se perpetua. Damos uma palavra que convence a mente, mas ela não move o espírito. Convence a mente, mas não move o espírito. A palavra tem que acessar o seu coração. Se a palavra não chegar no teu coração, o propósito não se cumpre. Não é alma, raciocínio, mente, intelecto, razão. É o Espírito. Igreja sem evangelho é uma igreja sem perfume, sem essência, sem fragrância, sem cheiro. É comida sem tempero, é bebida sem gosto e sabor, é dança sem coreografia. Igreja sem evangelho tem líderes sem seguidores, trabalham, mas puxam redes vazias. O milagre não acontece, o pecado sufoca a santidade, o louvor não tem unção, necessidades sem provisão, e sonhos não são realizados. Qual o propósito de Deus? Não percebemos, mas outros vão ver o brilho de Deus em nós. O brilho não é para exaltar o homem, o brilho é para glorificar a Deus. Na minha caminhada, a minha vontade vai ser a última. Diga isso comigo que é muito forte. Na minha caminhada, a minha vontade vai ser a última. Vocês se lembram de Jesus no Getsemane? Ou no Getsemane? Ele diz para Deus: se possível, afasta de mim este cálice. Mas se não for possível, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ele orou por 3 vezes. Que nós possamos renunciar às nossas próprias vontades, para que o Senhor possa prevalecer com o seu propósito em nossa vida, em nome de Jesus. O brilho não é para exaltar o homem, mas é para glorificar a Deus. Na minha caminhada, a minha vontade vai ser a última. Jesus abriu mão da sua vida para receber a vida de Deus. Dedicava seu tempo, venceu toda resistência espiritual, subjugou a sua carne. Quando a sua prioridade é ouvir a Deus, você vai orar. Deus vai falar com você. Deus vai te responder. O céu vai baixar na terra e a glória de Deus vai se manifestar.
John Wesley, um avivalista inglês do século XVIII, ele orava todos os dias, das 4 às 6 da manhã. Vou repetir. John Wesley, avivalista inglês do século XVIII, orava todos os dias, das 4 às 6 da manhã. John Wesley, ele é de certa forma o fundador da igreja metodista. Este homem, com idade avançada, andava por horas no lombo de um cavalo para poder pregar o evangelho. Conta a história que um dia a pata do seu cavalo quebrou. E vocês sabem que quando um cavalo quebra a pata, ele precisa ser sacrificado. Naquele momento, John Wesley desce do seu cavalo, coloca a mão na pata do animal e ora. E Deus restaura, cura aquele cavalo. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que quando ia pregar, o sol castigava por conta do seu calor e quentura. John Wesley orava e dizia: Deus, me cobre com uma nuvem. Naquele momento, uma nuvem se dirigia aonde estava John Wesley e aquelas pessoas, e eles ficavam na sombra. John Wesley conheceu o poder de Deus. Ele compartilhou do amor de Deus. Ele pregou a salvação de Cristo, porque ele brilhava. Sua serenidade era tão grande que as pessoas diziam que era como que se sentisse um brilho emanando dele. Tyson deixou a marca dos seus joelhos no chão. Imagina só, ele morre, e quando entram no seu quarto, descobrem 2 formas do lado da sua cama, 2 buracos. Os joelhos de Tyson ficaram gravados no chão por conta do seu tempo de oração, da sua vida com Deus. John White, pregador escocês, orava de 8 a 10 horas por dia. Sua esposa implicava e ele dizia: tenho a responsabilidade de cuidar de 3.000 almas, e não sei quantas têm certeza de verdade da sua salvação. John Flatt impregnou as paredes do seu quarto com o seu hálito. Imagina só, este homem de Deus impregnou as paredes do seu quarto com a sua oração. Tanto tempo que ele passava lá conversando com Deus. Este brilho é terremoto para a nossa espiritualidade. Nenhum homem é maior do que o tempo que ele dedica à oração. Vou repetir: nenhum homem é maior do que o tempo que ele dedica à oração. Alguém disse certa vez: Satanás balança o berço daquele que dorme e deixa de orar, ou que negligencia o seu relacionamento com Deus. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. Nós vamos falar um pouco com Deus. Eu gostaria que você, neste momento, olhasse para a tua condição espiritual. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Muitos de vocês vêm esporadicamente à igreja. Alguns são mais frequentes, mas por outro lado, entram e acionam o modo avião, recebem de forma mecânica aquilo que lhes é entregue. Algumas pessoas estão aqui
porque o Espírito Santo as trouxe. O Senhor ouviu a oração quando disse: Deus, me leva para um lugar, porque quero te conhecer, quero crescer, quero amadurecer, quero desenvolver meu chamado e ministério. Deus te trouxe para cá, e você precisa, em nome de Jesus, entender o propósito de Deus para a tua vida. Para você romper, você não deve patinar sem sair do lugar. Entra dia e sai dia, entra semana e sai semana, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, e tudo continua na tua vida do mesmo jeito, tal e qual. É importante que, em nome de Jesus, este ano de 2024 seja um ano diferente para você, um ano de grandes conquistas e grandes vitórias, um ano de restituição, um ano de grandes bênçãos, que você possa experimentar da colheita que o céu tem preparado para você. Mas se você continuar vivendo do mesmo jeito que você sempre viveu, se você continuar caminhando do jeito que você sempre caminhou, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você. Esta palavra é para tirar você do comodismo, da zona de conforto, da mesmice. Você precisa entender que não existe mais desculpa para você continuar do jeito que você está. O Senhor já te chamou, o Senhor já te escolheu, o Senhor já te ungiu para você viver uma vida nova, uma vida na revelação, e ser luz, brilhar. Para isso é necessário você se consertar. Coloca em ordem o altar da tua vida, o altar do teu coração, em nome de Jesus. Que você possa nesta noite se arrepender de ter uma vida negligente, de omissão, que você possa compreender o que diz a Bíblia: maldito todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, negligentemente, fraudulentamente, enganosamente. Que você possa priorizar o reino de Deus na tua vida, porque o próprio Jesus ensinou: buscai a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino. Quem busca o reino, busca o dono do reino, e a sua justiça, que é a sua palavra, que está revelada na Bíblia, e todas as outras coisas e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem que romper, você tem que começar a construir a tua vida com Deus. Pede perdão, volta a orar, a falar com Ele, a ter comunhão com o céu. Busque ouvir a voz de Deus, seja guiado pelo Espírito Santo, para que você viva tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Em nome de Jesus, que caia por terra toda depressão, toda tristeza, toda mágoa, todo ressentimento, toda amargura. Que em nome de Jesus nós possamos ver o céu falando, que possamos receber daquilo que Deus tem preparado para nós neste tempo profético. Fala, Deus, fala, que o teu servo ouve. Oh, recalabachuri andalabarracheri candalanassa. Oh, nós queremos mais de ti nesta noite, Senhor. Desperte em nós a sede, a fome. Acende em nós de novo, Senhor, o fogo da tua presença. Sopra sobre nós do teu espírito, do teu fôlego de vida. Oh, recalabachorianda lá na rachala manasso. Oh, requei calamana racha.
fogo não se apague, que esse fogo somente que esse fogo não se apague, que esse fogo somente que esse fogo não se apague, que esse fogo somente que esse fogo não se apague, que esse fogo somente que esse fogo não se apague, que esse fogo somente Aleluia. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Aleluia. Oh, recalababassa xalamanasso. Diga a Deus, o Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe onde eu estou errando. O Senhor conhece os meus deslizes, o meu pecado. E eu encontro refúgio em Ti para renunciar tudo aquilo que impede o fluir do Teu Espírito em mim. Nesta noite, eu quero orar e buscar a Tua presença, para que tudo na minha vida a partir de agora seja diferente. Ainda estamos no começo de um novo ano, e eu quero e preciso viver o que o céu tem para minha vida neste tempo profético. Quero eu dizer, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Me ajuda na minha caminhada a vencer os meus impedimentos, bloqueios e barreiras, que eu possa vencer as minhas limitações e que eu possa romper para viver o novo e diferente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Podemos assentar. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos capítulo 6, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles,
porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Diga comigo, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. A Bíblia nos ensina que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outra tradução diz que fé vem por ouvir e ouvir a Deus. Declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem pão para si o que de comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-os, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Diga comigo, todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cerca de 5.000 homens. Queridos, primeira coisa que devemos observar neste texto, não é apenas um registro histórico para você ler e dizer assim: uau, que milagre tremendo. A palavra diz que o Senhor não muda. A palavra diz que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Então nós devemos trazer para os nossos dias o milagre do ontem, porque Deus, Ele opera milagres também em nosso tempo. Nós olhamos para este texto e nós vemos um povo sedento e faminto pelas coisas de Deus. Isso tocou o coração de Jesus a ponto dele se compadecer. Os discípulos disseram: dispensa este povo para que eles possam encontrar algum lugar para comer, beber e repousar. A multidão era muito grande. A Bíblia fala de cerca de 5.000 pessoas, 5.000 homens, na verdade. Aqui eles não contavam nem as mulheres e nem as crianças. Há quem diga que este número chegava a 13.000 pessoas. Jesus chega e desafia os seus discípulos e diz: por que vocês não dão de comer a eles? Eles ficaram impactados com esta palavra, olharam para o bolso. E é isso que acontece conosco também. Quando somos desafiados, nós olhamos para o bolso, olhamos para a nossa condição monetária, financeira, econômica, material. Mas o milagre não tem nada a ver com isso. O milagre, ele tem a ver com uma provisão do céu. O milagre tem a ver com uma provisão do céu para a sua vida. Eles disseram: nós temos apenas poucos denários, 200 denários, não dá para comprar pão. Num só dia, Moisés, lá na sua panificadora dá para fazer cerca de uns 20.000 pães? Ainda não. Imagina só a loucura. Milagre não se explica, milagre se vive. Aprendemos no último culto o que está em Marcos capítulo 9, versículo 23.
Tudo é possível ao que? Aqui os discípulos, eles estão treinados, estão sendo preparados para ver milagres. E você já viu tantos milagres na tua vida, mas mesmo assim você não crê. Tudo é possível ao que crê. Então acredite, creia. Chame existências, coisas que não são, como se já fossem. Aí Jesus, ele ensina como o milagre acontece. Primeiro ele precisa de algo na sua mão. Diga, primeiro ele precisava de algo na sua mão. Ou seja, ele precisa que possamos abrir o nosso coração para entregar alguma coisa. Porque o milagre, ele parte de uma semente. Se eu planto uma semente, a semente é a resposta da minha fé. E quando eu planto uma semente de fé, o céu vai responder. E uma semente vai brotar de acordo com a sua espécie. Pode esperar, porque ao tempo de Deus, esta semente vai brotar, crescer, florescer e dar frutos para a honra e glória do Senhor. Deus vai te abençoar. A Bíblia nos ensina que nada daquilo que fazemos é vão no Senhor. Jesus pergunta: o que é que vocês têm? E nós conhecemos a história. Eles saem perguntando para as pessoas se eles tinham alguma coisa para entregar para Jesus. E encontraram lá um garoto. Este garoto, acredito que cuidado pela sua mãe, tinha preparado uma lancheira com 5 pães e 2 peixes. Ele entrega tudo para Jesus. Ele não retém nada. Ele oferece o que tinha para ver o seu milagre, ou aquilo que o mestre faria. Até então era uma incógnita. Aí Jesus recebe os pães, ora e abençoa. Olha só o princípio do milagre. Tudo que você receber, apresenta para o céu e agradeça. Reconhece que foi provisão e milagre de Deus. E faça esse exercício nas pequenas e nas grandes coisas, e você terá grandes conquistas. Imagina o princípio de ordem de Jesus. Ele diz: procurem cestos e me tragam cestos vazios. E cada discípulo aparece então com 12 cestos vazios, sem entender qual era a dinâmica, ou qual era o quebra-gelo da célula. O que Jesus vai fazer com 12 cestos? Eu acho que é para nós nos escondermos como discípulos. Eles não sabiam. Mas o princípio do milagre é que o milagre nunca vem com escassez. O milagre vem com abundância. E como nós lemos há pouco, a palavra diz que eles comeram e se fartaram. Sabe o que o texto diz? Que eles não comeram só um pedacinho para enganar o estômago, para entrar na cova do dente. Não, eles comeram e se fartaram. A fome foi saciada. E cerca de 12 cestos cheios foram separados. Sabe por quê? Porque aquela região da Galileia era uma região muito pobre. E Jesus está ensinando aqui não desperdiçar nada. Eles colocaram em cestos para depois distribuir para as pessoas pobres e necessitadas, ou até mesmo para aquelas pessoas terem depois para comerem na viagem. Não se sabe. Agora imagina só vocês. Cerca de 5.000 homens comeram, cerca de 13.000 pessoas comeram. Então quando nós lemos isto, esta palavra tem que tomar conta do nosso coração, porque muitas vezes a tua fé está tão pequena. Falta fé para você, de repente, cumprir com um propósito.
E Deus, Ele quer mudar a tua sorte. E a gente vai chegar um dia neste tempo. A Bíblia diz: e sereis cabeça, e emprestarás a muita gente, mas não tomarás emprestado. Vai chegar um dia que a nossa fé vai estar tão maior, que nós vamos ter as nossas contas em dia, vamos saldar os nossos compromissos antes da data de vencimento, vamos comprar à vista. Você vai fazer bons negócios. Chega de fazer maus negócios, de perder dinheiro. Dá um passo para frente, 2, 3, 4 para trás. Chega de ter prejuízo. Chega uma hora que Deus vai te honrar tanto e vai te abençoar tanto, a ponto de você ter para você, mas ter também para abençoar outras pessoas. Levante a sua mão direita, que é a mão de autoridade, e diga: eu recebo em nome de Jesus. Que nós possamos fazer como esse garoto fez, que colocou nas mãos de Jesus os pães e os peixes. Que possamos nesta noite colocar nas mãos de Jesus a nossa oferta, o seu dízimo, a sua semente, crendo que Ele tem poder de multiplicar. Só que você não vai fazer isso para receber algo em troca. É óbvio que a bênção virá, mas você vai fazer isso porque você ama o reino de Deus. É por vidas, gente, pessoas, almas, que possamos alcançar este mundo, que possamos em nome de Jesus ter uma vida abençoada pelo Senhor. Nós temos 2 máquinas de cartão, uma com a Carol, ela veio vestida para combinar com a cor da máquina. Olha lá, Soraya, tá bonitona, não tá, Soraya? Olha lá, Gilberto. E temos outra maquininha com a Fábia. Se você quer um envelope, é só você balançar a sua mão, nós vamos levar até você. Coloque a tua oferta ali, deposite a tua oferta ali, preencha o envelope. Vamos estar orando por você e orando pelos seus negócios, pelo seu trabalho, orando pelos seus projetos, abençoando sua vida em nome de Jesus. Amém? O nosso Pix já está em tela para você que está aqui no culto presencial ou em casa. Você pode fazer o seu Pix em nome de Jesus. De manhã semeia, semeia, semeia tua semente, e a tarde não retire suas mãos de o fazer. De manhã semeia, semeia, semeia tua semente, e a tarde não retire suas mãos de o fazer. Lança teu pão sobre as águas, divide com 7 ou ainda com 8. Deus abençoa, não deves parar de semear. Primeiro semeia, então colherá. Ali no Calvário, dai sermos atado, como te é dado. Não sabes, nem te importa, deixa isso com Deus. De manhã semeia, semeia, semeia tua semente, e à tarde não retire suas mãos de o fazer. De manhã semeia, semeia, semeia tua semente, e à tarde não retire suas mãos de o fazer. Para os desavisados, não é sem meia, tá? É semeia. Nós temos uma irmã na igreja que o pai dela cantava assim: Pai, faz um zoom. É faz no zoom, não é? Mas eu também confundi algumas quando eu era novo na igreja. Estenda as mãos para cá, diga assim: Pai, a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, apta a discernir as
coisas do espírito e da alma. Neste momento, eu creio na divisão do que é natural e daquilo que é espiritual. Por isso, Senhor, eu recorro à bênção do céu sobre a minha vida. Eu creio na minha bênção, no meu milagre, na minha provisão e no poder da multiplicação. Eu coloco diante de Ti as minhas necessidades, carências e precisão. E eu confio na fidelidade da Tua palavra, porque eu sei que ela não volta vazia. Deus, eu não estou fazendo como barganha, troca, comércio. Eu estou fazendo por amor. Recebe a minha semente nesta noite. Amém. Só eu oro. Pai, neste momento eu te apresento os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais. Apresento a Ti em nome de Jesus cada trabalhador, cada sonhador, alguém que tem o seu projeto de vida. Apresento, Senhor, cada nome que está depositado sobre este altar, cada pedido de oração, que a Tua bênção repouse sobre a vida dos Seus filhos e das Tuas filhas. Nós cremos, Pai, que grandes coisas Tu farás em nosso meio, e todo louvor, e toda honra, e toda glória Te devolvemos em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, deixa eu compartilhar algo com vocês aqui. Primeiro eu quero dizer que eu estou felicíssimo de ver o Douglas e a Ana, de cabelo diferente. É a primeira vez? Deus abençoe, viu? Deixa eu falar algo aqui importante a vocês. Amados, eu tinha compartilhado que hoje eu compartilharia com vocês o nome daqueles que vão ser consagrados como diáconos, presbíteros e pastores. Acontece que nós estamos com alguns nomes ainda em discussão, e eu vou ter uma entrevista com alguns deles esta semana, para a gente sentar e ajustar, alinhar algumas coisas, para eu poder passar para vocês assim com mais clareza e também seriedade, tá bem? Eu espero contar com a compreensão de todos, e em nome de Jesus, então, na próxima semana, no culto de domingo, nós estaremos aqui com os nomes e já vamos nos preparando, porque essa consagração vai acontecer no dia 27 de março, tá bem? Temos o batismo no dia 3 de março, se você ainda não deu o seu nome, dê o seu nome, para que possamos nos organizar e dar tudo certo. Carolzinha, cadê você? Ô meu amor, você está aí? Está com dengue também? Sai dengue, em nome de Jesus. Pai, eu profetizo. Ela saiu do hospital, ela trabalha no hospital, saiu direto, está aqui conosco. Diga assim: Deus, nós abençoamos a Carol. Cura ela desse mal em nome de Jesus. E cura todos os outros irmãos que também estão com dengue. Nós oramos pela Manu, filha da Débora e do Marcos, que tem internada com dengue, e nós pedimos: livra o teu povo desse mal, em nome de Jesus, amém, amém. O negócio é tomar muita água, nenhum tipo de anti-inflamatório, só dipirona. Por quê? Porque senão você afina o sangue, inibe o diagnóstico, pode piorar, pode virar uma dengue hemorrágica. Então é assim, eu sei como é que funciona. Eu também fiquei baleadão esses dias. Eu achei que eu era a própria dengue, para vocês terem uma ideia. Eu já estava até fazendo zuz.
Índio sabe. Deixa eu falar. Amados, vocês precisam se cuidar, não é? Janelas fechadas, se puder ter, como é que chama quando é aquela redinha? Como é que chama? Tela de proteção, não são todos que podem, mas de repente bota lá uma cortina de voal improvisada, repelente. Quanto? R$17? Jesus, meu Deus, eu vou dar um tiro neles, é mais barato. Então, imagina só, dá uma olhadinha em casa, vê se não tem água acumulada, vê se não tem como é que chama? As larvas, tá? Vamos se cuidar, tá bem? Não sai daqui se não abraça no teu irmão, abraça na tua irmã, pelo menos 50 pessoas, desejando um final de semana, uma semana abençoada. Vamos fazer a última oração? Se Deus é por mim, nada e ninguém será contra mim. Tudo posso, porque o Senhor me fortalece. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Deus Onipotente eu descanso. O Senhor é o meu pastor, e não tenho falta de nada. Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida.